Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, conforme o horário que o irmão esteja nos assistindo. É com bastante alegria que nós estamos aqui, em nome do Centro Espírita André Luiz. O Centro Espírita André Luiz fica aqui em Brasília, mais precisamente no Guará. E nós vamos fazer umas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos abordar um tema que está no capítulo 6 do Evangelho, chamado Cristo Consolador. Queremos dizer que esse tema, o Cristo Consolador, é o suporte da doutrina espírita. Então nós vamos pegar aqui algumas colocações, partindo da Gênese, onde Allan Kardec, nas predições do Evangelho, ele fala das três revelações. Primeiro ele define o que seria revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. No sentido especial da fé religiosa, diz Allan Kardec, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com auxílio dos sentidos. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-las aos homens. Emmanuel, o Consolador, ele nos diz também que a humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em três aspectos essenciais. Então, no primeiro aspecto, Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho de Jesus é a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, segundo Emmanuel, é a sublime tarefa da verdade. E aí, sobre essas três revelações, então nós podemos dizer que a era cristã, nós temos três revelações, que é Moisés, com o Antigo Testamento, com os 10 mandamentos, Jesus, com a lei de amor, de não reação às provocações, de perdoar os inimigos, e Allan Kardec como, vamos dizer assim, o Cristo Consolador, trazendo a doutrina do Cristo Consolador, fazendo as elucidações das passagens evangélicas, aquilo que Jesus havia prometido. E Allan Kardec diz ainda o seguinte, que Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Naquela época, meus irmãos, havia uma multiplicidade de deuses, então Moisés conseguiu trazer a ideia de um Deus único. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura. Então a revelação do Cristo já falava da vida futura, da vida após a morte, assim como todas as penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. E revelou também, ao contrário de Moisés, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. E aí o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, aqueles nossos irmãos que porventura imaginem que o Espiritismo veio modificar o Evangelho de Jesus, realmente devem fazer umas reflexões mais profundas nessa direção. Então nós podemos dizer que também, segundo Emmanuel no livro Consolador, que no centro dessas três revelações encontra-se Jesus Cristo, como governador do planeta Terra e como fundamento de toda luz e sabedoria. É que com amor a lei manifestou-se na terra no esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos da sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. E aí nós vamos pegar também, que está lá na Gênesis, algumas citações do Novo Testamento,
apontando na direção do Cristo Consolador, né? Em Mateus 11, 28, 30, está dito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aí é o Cristo já nos prometendo uma consolação. Em outra passagem, em João 14, de 17 e 26, consta: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus aí pronuncia realmente o envio de um Consolador, reforçando tudo que ele havia dito. Ainda na passagem de João 14,16, temos uma citação interessante, que diz o seguinte: Muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará. Então Jesus está nos dizendo que realmente ele não podia dizer todas, porque primeiro que as pessoas não iriam entender, né? E por isso ele fala por parábolas, falou por parábolas, né? Aí continuando aqui: Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, quer dizer, ele já preparando os seus discípulos a dizer que ele ia embora, né, do planeta Terra, ia desencarnar. Porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. Então aqui é uma afirmativa bem taxativa. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai, e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Então são prenúncios, meus irmãos, de que o Consolador, Jesus mandaria realmente um Consolador, não é? Continuando ainda: Tenho ainda muita coisa a dizer, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vos anunciará. Então, Allan Kardec faz um comentário, né, na Gênese, no capítulo das predições do Evangelho, né, sobre essas passagens. E observe que Allan Kardec ele é bem positivista em suas colocações, né? Então ele começa dizendo o seguinte: esta predição, não há a contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha que dizer, pela razão de que não teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, isso é uma hipótese que Allan Kardec remonta, os evangelistas fariam referências a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sobre a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a complementação ulterior de seus ensinamentos. Observem a firmeza lógica dessas colocações, né? Continuando ainda:
Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como de fato aconteceu, como também que seria desvirtuado por ele o que fora dito. Seriam desvirtuar sua mensagem. De fato, foi uma distorção total. Se nós olharmos a história das religiões, visto que o Espírito de Verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias, estabelecer todas as coisas. Isso é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Qual deverá então ser esse enviado? Dizendo: pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário dissera: voltarei a completar o que tenho vos ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco e estará entre vós. Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, diz Allan Kardec, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito mais como referência a uma doutrina. Observe que se fosse uma pessoa, ela não poderia estar aqui eternamente conosco. Uma pessoa humana tem um prazo de validade do seu corpo, a qual, com efeito, quando tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. Então, trata-se de uma doutrina, ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador, afirma Allan Kardec, é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. O Espiritismo, diz Allan Kardec, realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que o Cristo prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. As pessoas pensam que Allan Kardec foi o criador do Espiritismo. Não foi. Ele foi apenas o codificador. Ele juntou todas aquelas mensagens e transformou isso numa forma didática compreensível. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de Verdade, ou seja, o Espírito de Verdade era o coordenador de todas essas mensagens. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida. Com auxílio de novas leis que revela, conjugadas essas leis a que a ciência já descobrira, faz-se compreender o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Então o Espiritismo trouxe aí algumas leis novas, que eram até desconhecidas, mediunidade, energia, vibração de pensamento, e muitas outras, materialização, mediunidade, tudo isso são coisas que a humanidade não tinha isso de forma didática. Também ele diz que o Espiritismo teve precursores que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Temos que dizer que Allan Kardec, em algumas de suas obras, diz que a missão maior do Espiritismo é transformar as pessoas para que esse mundo possa ser um mundo melhor. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Então o Espiritismo não quer converter espíritas, ele quer que as pessoas do mundo se tornem melhores, seja elas a religião que elas tiverem, respeita inclusive as diferenças. Então, Allan Kardec também comenta no Evangelho segundo o Espiritismo essas passagens. Então, no capítulo 6, intitulado Consolador Prometido, ele diz:
Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir as promessas do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, em todas as citações de Allan Kardec, fica vamos dizer, aquela quase que certeza, né, de que trata-se do próprio Cristo ou alguém muito próximo dele, né, um espírito de uma elevação muito próxima da de Jesus, né? Então, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem ainda abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Mas aí Allan Kardec argumenta: mas como há alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então é alguma coisa realmente que precisa de explicação, né? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura, como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Observe que isso é consolador, minha gente. Às vezes as pessoas vão no centro espírita buscar essas explicações e saem de lá mais aliviadas. Sabe que este lhe auxilia, quer dizer, está se referindo ao sofrimento, né? O adiantamento, e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. E aí, resumidamente, podemos dizer também, vamos trazer aqui uma definição bem simples, né, do que seria o Espiritismo, no entender de Allan Kardec. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está lá no livrinho O que é Espiritismo, né, no preâmbulo. E aí ele diz o seguinte, que o homem é um ser complexo, né? O complexo humano tem uma parte espiritual, né, que é formada pelo perispírito, pelo corpo físico, né? E tem também a parte física, né, que é o corpo físico, né? Então ele diz que nós temos uma parte, um corpo espiritual e um corpo físico. Está lá no Livro dos Espíritos. E também que a alma após a morte, olha só, isso aqui é bastante esclarecedor também, a questão 149 do Livro dos Espíritos, que a alma após a morte volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos de onde se aparta momentaneamente. Ou seja, que o nosso estado natural é no mundo dos espíritos, que nós estamos aqui de passagem. A alma também não perde a sua individualidade quando se torna espírito, e continuará pensando, sentindo e interagindo com os encarnados e desencarnados. Então, nós temos, quando estamos encarnados, temos uma alma, quando desencarnamos, passamos a ter um espírito, né? E esse espírito não perde a sua individualidade. E já finalizando um pouco essas nossas exposições, nós podemos dizer, de uma forma bem assim, leve, né? Que o Espiritismo vem nos dizer de uma forma clara e objetiva qual é o sentido de vivermos aqui na Terra, o que é esse mundo onde vivemos, caracterizado como um mundo de provas e expiações, onde todos praticamente de uma forma ou de outra sofrem, enfim, as mais graves questões que a humanidade já formula há muito tempo, né? E que vão ser respondidas nessa doutrina maravilhosa.
O Espiritismo, como doutrina do Cristo Consolador, vem explicar de forma nunca vista as mais importantes questões que sempre afligiram a humanidade. Quem somos, de onde viemos, vai dizer que o Cristo preside esse mundo em que nós estamos, que somos espíritos imortais, o que acontece conosco após a morte do corpo físico. O Cristo Consolador, meus irmãos, é uma doutrina que toca profundamente o coração do homem, que atinge suas aflições ao dizer que a morte é a continuação da vida, que aqueles que foram permanecem conosco, interagem conosco durante o sono, no mundo espiritual. Observem que isso é consolador, né? A dor maior que nós sentimos aqui quando parte um ser querido, né? Então isso traz consolação. E às vezes as pessoas vão no centro espírita para ouvir isso e saem de lá realmente aliviados. O Espiritismo, como Cristo Consolador, também vem nos dizer que a dor é transitória, o sofrimento é passageiro, que a morte não existe, pois somos espíritos imortais, que tudo tem um objetivo. Isso posto, encaramos a vida de forma mais suave, com mais equilíbrio. Então, às vezes, as pessoas, diante de uma dor profunda, caem no desespero, algumas até ensaiam abandonar essa vida de forma prematura, né? O Espiritismo consola, porque ele vem nos dizer nas várias passagens, tudo isso vai passar, né? Depois que isso passar, você vai voltar a ver a luz novamente, né? Então, que o sofrimento nosso, ele é passageiro, vai nos dizer também que isso aí é uma prova que vai nos levar para uma vibração maior, como aquele aluno que está fazendo uma prova na escola para mudar de série, para mudar de nível, né? Enfim, que essas dores, essas aflições, elas vão nos elevar, vão nos tornar, nos deixar um futuro melhor. No dizer de Emmanuel, podemos ler o seguinte, né? Lembremos-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos de certo não a liberação milagrosa dos nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. Olha só, isso é muito importante, né? Porque a doutrina nos diz que não é as nossas preces que vão, talvez, nos tirar dos nossos problemas, não vai nos evitar os nossos problemas. Quando nós reencarnamos aqui, nós temos um propósito, um projeto reencarnatório que está previsto passagem por certas dificuldades, né? Então, quando a gente vai no centro espírita, não é que os espíritos vão nos livrar daquela prova, né? Que seria um abandono. Eles vão nos dar aquela força para que a gente possa encarar aquilo de forma mais suave e que a gente possa se fortalecer, né? Para que a gente possa murmurar menos e trabalhar mais, né? E fazer com que aquele momento que não é o melhor de nossa vida, que ele passe logo, que aquilo tenha um sentido. Então, Emmanuel cita que a doutrina não nos promete a liberação milagrosa, né, dos nossos problemas, mas sim a presença da luz, ou seja, o esclarecimento. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Deve ter uma causa justa. O Consolador prometido por Jesus, diz Emmanuel ainda, alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhes as chaves da própria libertação. Então, o homem com essas, vamos dizer, com esses esclarecimentos da doutrina consoladora, ele se liberta dos seus sofrimentos e ele prepara também um futuro melhor, porque ele sabe que a lei de causa e efeito, né, preside a todas as coisas aqui. Então, vem nos chamar para a reforma íntima, vem nos chamar para uma melhoria, né, que isso vai nos libertando gradativamente desses nossos sofrimentos. O Espiritismo também, um Consolador prometido, segundo Emmanuel, derrete as algemas de tristeza que se lhe aprisionam o sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física, né?
Um dos temas mais desafiadores para o ser humano é o enigma da morte, né? E muitas pessoas ficam paradas, né, com esse medo, com esse pavor, com essa dor que também aflige por conta daqueles que partiram antes, daqueles familiares, né? E às vezes caem em processos doentios, né? Então o Espiritismo Consolador procura derreter essa tristeza, porque dá um significado. Mostra que a morte não existe, que aqueles entes que se foram estarão conosco em algum momento. Vamos agora, para finalizar, mais um texto de Emmanuel sobre o Cristo Consolador, que vai realmente nos clarear toda essa doutrina que até então nós falamos, né? Então o texto denomina-se Perante o Cristo Consolador. Diz Emmanuel: nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Olha que bonito esse parágrafo. O que ele está nos dizendo, né? Que o nosso coração tem que absorver aqueles ensinamentos que nós aprendemos didaticamente, ou seja, não é de lermos todos os livros da doutrina que nós vamos ter a nossa reforma íntima. É necessário que esse conhecimento intelectual desça para o coração, né, para que possa nos transformar em pessoas mais sensíveis, em pessoas melhores, né? Então, essa é a verdadeira assimilação do Espiritismo, né? O Espiritismo tem uma máxima também que diz que fora da caridade não há salvação. Então, Allan Kardec diz que se nós pegarmos apenas os livros e lermos, né, nós vamos perder valiosas oportunidades, né, no tempo da nossa existência. E aí ele continua, um outro parágrafo. Provarás a sobrevivência da alma, além da morte, através de testemunhos insofismáveis da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço, se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Então ele diz o seguinte, né, que o Espiritismo Consolador, o Cristo Consolador, tem várias evidências e provas, às vezes até irrefutáveis, né, da sobrevivência da alma além da morte, né? As mães de Chico, lá em Uberaba, foi um exemplo assim que espalhou pelo mundo inteiro, se transformou até em filme, né? E os contatos mediúnicos que a gente tem, né, nos centros espíritas, ou nós mesmos, pelas nossas vibrações, pela intuição, são provas, vamos dizer, insofismáveis, né, da sobrevivência da alma. Mas para que adianta isso, né, se nós não utilizarmos isso para auxiliar o nosso aperfeiçoamento moral, né, para que isso possa realmente nos tornar pessoas melhores, né, para que possa nos modificar. Então, provar a existência através da mediunidade, da prática mediúnica, né, isso é muito bom, mas isso tem que servir, o verdadeiro sentido disso é o nosso aperfeiçoamento moral, sem o que não faria sentido. Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção da responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Esse parágrafo, meus irmãos, nos diz a respeito de algumas pessoas que de fato vão ao centro espírita mais por curiosidade, né? Querem saber como é que é essa movimentação de espíritos, né? Como é que é essa história de mediunidade. Mas não entendem que aquilo ali é uma noção de responsabilidade que as pessoas assumem, né, quando se interessam pelo estudo da doutrina, né? Não é para brincadeira, não é para curiosidade, né? Se não despertas a noção da responsabilidade naqueles que te observam e ouvem. Então, tem que ter um propósito mais elevado, além da curiosidade, né? Senão você estará perdendo tempo na doutrina espírita. Realizará as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se te não dispões a ajudar o pedaço de chão que nascestes
contribuindo de algum modo na construção de uma terra melhor. Olha que bonito, né? A doutrina vem nos dizer a existência de outros mundos, né? De outros seres em outros planetas, né? De mundos mais puros, de mundos mais aperfeiçoados, né? Isso é muito bom para o nosso conhecimento, isso é muito bonito, isso é consolador. Mas não temos que esquecer que nós estamos no planeta Terra e que nosso tempo é aqui hoje e agora, né? Contribuindo, né? Para uma terra, um planeta Terra melhor. Então, estudar, conhecer é bom, mas o trabalho, o pé no chão aqui é muito mais importante, né? É isso que ele está dizendo. É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Porque o Espiritismo vem nos mostrar uma nova ciência, mediunidade, né? Que a maioria todos nós, de alguma forma, somos médiuns, né? Outros com mais força são chamados efetivamente de médiuns, né? Mas isso não necessariamente nos liga ao cristianismo, né? Então, o Espiritismo sem cristianismo é uma empresa intelectual, né? Porque tem livros, muitos livros para ler, né? Só Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, Divaldo Franco deve estar nos 300, fora as obras do Pentateuco, né? Então, não vamos transformar a doutrina espírita numa empresa intelectual, né? Tem que ter cristianismo antes de tudo, né? Senão virará apenas um capricho da inteligência, sem nenhuma utilidade, né, para a evolução do planeta Terra. Não se entrelaçariam, diz ele, dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Ou seja, os espíritos não viriam aqui deixar sua mensagem só de curiosidade, para dizer, olha, tem outro mundo aqui, vocês não vão morrer, o espírito vai continuar, né? Quer dizer, isso seria uma pesquisa ociosa, né? Ou um êxtase inoperante, sem sentido, diz Emmanuel. Então vamos pensar nisso, que o espiritismo, a mediunidade, tudo isso é importante, mas para a contribuição de um mundo melhor. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Então, para que, diz Emmanuel, para que eles iriam abrir as portas do grande além, né? Quer dizer, deixar que nós conhecêssemos esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Para que a gente se infantilizasse aqui com brincadeiras, né? Sobre espírito, né? Então, meus irmãos, finalizando a nossa exposição, a gente lembra claramente esse último texto de Emmanuel, que tudo isso é para contribuir para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos ter consolação para as nossas aflições, que possamos também servir, possamos contribuir com os nossos semelhantes, levar consolo, representar a eles o Cristo Consolador, né, numa palavra amiga, numa palavra de ajuda, de compreensão, sem julgamentos, né, com bastante benevolência para com as falhas dos nossos irmãos, porque todos nós somos também pecadores, todos nós estamos errando constantemente, né? Então, antes de olharmos, vamos dizer, o cisco no olho do nosso irmão, vamos olhar a trave no nosso olho, como diz o nosso amado Mestre Jesus, né? Então, obrigado pela atenção, que Jesus ilumine a todos nós, que a gente possa centrar-se nessas reflexões que nos foram passadas. Muito obrigado, fiquem com Deus.